Natália diz a Andréa que não vai permitir que ela use o pai para causar problemas entre Vicente e ela. Andréa diz à mãe que lhe dói vê-la tão rancorosa e não enxergar que seu pai continua a amando. Natália diz a Andréa que falou com Verônica diante de Adriano e não pode confiar nele. Ela diz que para a filha o pai é a pobre vítima incompreendida e manda ela não ser ingênua e amadurecer. Teresa discute com Cláudio por ele continuar bebendo e suspeita de que foi ele quem contou para Constanza sobre o pedido de casamento de Gustavo para Sol. Mário avisa Sol que vai se mudar da pensão. Natália diz a Vicente que lhe dói muito a situação com Andréa e cada vez a entende menos. Vicente a consola. Andréa diz que Regina está igual ou mais ridícula que a mãe delas com o tal Vicente. Regina diz para Andréa não se meter com eles. Andréa diz para a irmã e a mãe se darem ao respeito e deixarem aqueles malandros. Regina diz que é ela quem deve aprender sobre respeito, que trata todo mundo igual ou pior que lixo, só pensa nela mesma e é egoísta igual ao pai delas. Andréa diz que Regina e a mãe deveriam fazer o que fosse para saírem daquela porcaria. Regina pergunta a ela se até vender um filho. Andréa tenta dar uma bufetada na irmã, mas Omar a impede. Andréa exige que Omar defenda e ele diz que foi ela quem quis vender o filho deles em troca de dinheiro. Andréa diz que estava desesperada e agora a única coisa que quer é que o pai recupere a sua família. Andréa diz que elas já estariam morando na casa que o pai comprou, caso a mãe não tivesse se apaixonado pelo tonto do Vicente. Vicente se aproxima deles e Andréa diz a Regina que aquele senhor é o culpado pela mãe delas continuar vivendo naquele bairro de porcaria. Valentina diz a Mário que a sua vontade era tirar Fernanda dali e que as mulheres ciumentas são muito perigosas. Mário diz a Valentina que Fernanda não tem culpa por ele não conseguir vê-la como ela gostaria. Adriana e Olga vão para a cama. Andréa diz a Vicente que a mãe nunca estará bem estando com um tipo de homem como ele e que ele é um oportunista por se meter com a mãe dela. Vicente diz que o amor que sente por Natália é honesto, limpo e não quer nada em troca, além do sorriso da sua felicidade. Vicente diz que se Andréa quiser, pode insultá-lo, mas exige que ela respeite Natália. Valentina diz a Mário que ele pode ir embora da pensão e se vestir elegante, mas aquilo é um disfarce, porque nem mesmo ele sabe quem é e do que precisa para ser feliz. Andréa diz a Vicente que a mãe dela tem classe e um dia vai se cansar de ficar com um malandro como ele. Vicente diz que Andréa se diz preocupar tanto com a mãe, mas não se importou quando a deixou na casa dele, sem se importar com as lágrimas dela, porque ela não tinha nada para oferecer. Vicente diz que com isso, Andréa deixou claro para Natália que a única coisa que interessa para ela são os luxos e comodidades, e deseja que ela mude de atitude. Omar concorda com Vicente e diz a Andréa que não quer pensar que ela é igual aos pais dele. Olga morcegona, sirigaita, medonha, vulgar, diz a Adriano que agora entende porque ele deixava Verônica subindo pelas paredes. Adriano diz que Verônica pode deixar qualquer homem louco, mas é fria e o que importa para ela é somente ela mesma. Omar diz a Natália e Vicente que com o pai aprendeu que o dinheiro pode mostrar o pior de cada pessoa. Omar diz que não quer que o filho cresça acreditando que o dinheiro é a felicidade. Natália sente orgulho de Omar por sua atitude. Vicente o parabeniza e diz que isso é ser pai. Omar diz a Natália que vai fazer André entender que a maior fortuna é estar com a pessoa que ama. Ele diz que não quer depender do pai nem de Adriano e valer por si mesmo. Vicente contrata Omar para trabalhar em seu negócio. No dia seguinte, Olga chega em casa cedo e encontra Cláudio em seu quarto. Cláudio diz a Olga que sabe que ela saiu com Adriano e que pela hora que ela chegou em casa, eles passaram a noite muito bem. Andréa se revolta quando Omar diz a ela que vai se mudar para a pensão do bairro. Omar diz a Andréa que se ela quiser ser esposa dele, terá que viver com o que ele pode oferecer. Cláudio diz a Olga que não entende como uma mulher que foi agredida brutalmente já esteja nos braços de um homem. Olga tenta negar tudo, mas Cláudio está convencido de que ela e Adriano ficaram juntos. Cláudio diz para Olga dizer para Adriano ligar para ele, se não quiser que Natália descubra aquilo. Omar pede para Andréa pensar, e se acreditar que o amor dele é suficiente para terem uma família, ela já sabe onde pode encontrá-lo. Mário e Valentina se despedem. Ele diz que ela se tornou importante para ele.
e vai embora da pensão. No clube, Salma pergunta a Maurício onde Omar está. Chega o dia do exame escolar de Regina e Zezé. Adriano já está na escola e apresenta a filha e Zezé para o diretor. Ao ficar sós com Fabiano, Adriano diz que espera que tenha ficado claro para ele que Zezé não pode passar no exame. O diretor diz a Adriano que nem mesmo um gênio poderia passar com a prova que preparou para Zezé. Olga liga para Adriano e diz que eles estão em problemas porque Cláudio os viram juntos e acredita que eles têm algo. Adriano diz a ela que vai resolver isso. Salma chega na casa de Adriano quando Omar está saindo. Ela diz ao filho que merece o pior castigo por seguir o jogo do pai dele, mas pede para ele não desprezá-la. Omar pergunta à mãe, segundo ela, o que é melhor para ele. Salma diz que ele está com Andréia e o filho. Omar diz que sabe que a mãe é boa, mas sempre ficará calada diante do pai dele. Salma diz que se Elias descobrir que ela foi atrás dele, é capaz de acabar com ela e quer dar dinheiro para ele, para tentar reparar o mal que fez. Furioso, Omar pega o dinheiro, joga tudo para o alto e pergunta se a mãe acha que pode resolver tudo com aquilo. Omar diz à mãe que o dinheiro não apaga as mentiras dela, os jogos e armações. Ele diz que queria perdoá-la, mas não pode. Omar diz a André e à mãe que vai deixá-las, porque elas têm muito em comum. Pede para pensarem que ele está morto e vai embora. Salma diz a Andréia que só quer que elas fiquem em paz e sejam amigas. Andréia diz a Salma que foi horrível o que ela e Elias fizeram para Omar e ela, mas pior ainda foi o que fizeram para o neto. Furiosa, Andréia expulsa Salma de sua casa. Antes de sair, Salma pede para Andréia ficar com todo aquele dinheiro que Omar deixou ali. Zezé diz a Regina que respondeu a prova depressa e acha que não se saiu bem. Omar chega na pensão de Sol para ficar. Andréia diz ao pai que Omar foi viver na pensão do bairro e pediu que ela fosse com ele. Adriano diz que para aquele maldito bairro ela não volta. Andréia começa a passar mal e sangra. Adriano tenta ajudá-la. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.